Nutri, como eu já comentei, você bem sabe, ou deveria saber, o financeiro é a alma de qualquer negócio, né? Principalmente de um consultório. Se você quer ter previsibilidade, se você quer se programar para tirar suas férias, ter um 13º, enfim, poder viver com tranquilidade, você precisa ter isso aqui muito bem organizado, tá? E se você não tiver isso aqui organizado, você dificilmente vai conseguir crescer. Porque se você não consegue organizar o seu financeiro, você não tem fôlego para investir em mais coisas, em mentorias, em tecnologias, no que for para você continuar evoluindo, tá? Então, é muito importante que você entenda e execute o que eu vou te falar aqui. Eu vou te trazer de forma muito simples, eu prometo, para que você só se organize, não perca tempo, né, com coisas desnecessárias, que eu sei que muitas planilhas ali, às vezes tem um monte de informação totalmente desnecessária. Então, isso aqui é o básico, o que de fato funciona para que você mantenha a organização financeira do seu consultório. Então vamos lá. Eu fiz essa planilha para vocês, como que eu falei, com o básico que funciona, tá? Então ela é bem simples, eu vou explicar para vocês. Aqui tem o nome dos pacientes, aqui você vai colocar todos os pacientes que foram atendidos no mês. Se por acaso você não atende, os seus planos não são de forma mensal, por exemplo, Ingrid, tem um plano trimestral, mas eu só atendo 2 vezes. Você considera esse paciente aqui e divide o valor do fluxo de caixa, que eu já vou explicar para vocês, por 3, tá? Então aqui são pacientes que estão ativos, caso o seu plano ele não seja mensal, ou se seu plano for mensal, né? Então o trimestral tem 3 consultas e o mensal tem uma consulta, semestral tem 6 consultas, você vai considerar os pacientes atendidos, tá? Ingrid, tem um paciente aqui, o bonito, não veio na consulta, perdeu consulta. Não me avisou com antecedência, perdeu a consulta dele. Você considera o paciente, a consulta dada como realizada, porque você recebeu por ela, tá? Então vamos supor, a Ingrid, a bonita, não foi na consulta, que era, sei lá, dia 3/3. Mas ela estava aqui num plano trimestral, né? O meu plano trimestral fica neste valor aqui. Ela estava na consulta 2/3 e o plano dela, isso aqui é uma fórmula, tá, gente? Ele acaba, eu já explico pra vocês, nessa data aqui. Mas a Ingrid não veio, tá, nessa consulta. Então, mas eu considero porque a Ingrid pagou essa consulta, ok? Então, vocês vão considerar aqui pacientes que passaram em consulta / pacientes que estão dentro do plano, tá? Então, acho que vocês conseguiram pegar a ideia aqui. Ingrid, eu tenho um plano de uma paciente que é um trimestral, só que ela passa a cada 2 meses. Você vai considerar aqui da mesma forma. Então, trimestral, só que aí vamos supor que seja um valor, vou arredondar, tá? De R$ 600, porque são 2 consultas, mas é 3 meses de acompanhamento. Você vai considerar 3 de 200, tá bom? Então, você sempre divide o fluxo de caixa, que é esse valor aqui que a gente tá colocando, que eu já vou dar mais detalhes dele, segura aí. Mas você sempre vai dividir ele pelo mês, pelo tempo de acompanhamento. Ingrid tem um plano premium comportamental que tem mais de uma consulta no mês. Mesma coisa, você pega o valor total e divide por mês. Então, vamos supor que ele seja 1.500 ali o trimestral, né? Trimestral. Então, o seu valor mensal vai ficar R$ 500, tá? Então, sempre faz essa conta. O paciente está ativo, mesmo que ele não tenha passado mais de uma vez com você, você considera o valor mensal dele aqui dentro desse fluxo de caixa, ok? Então, beleza. Aqui você vai colocar a primeira data da consulta do paciente para você se organizar, né? Aqui você vai colocar qual plano ele está inserido, se é um trimestral, se é um semestral, se é uma avulsa. Ingrid, tenho vários tipos de plano, tenho formulário, então beleza, escreva aqui formulário. Eu tenho plano que tem mais de uma consulta de acompanhamento, que no caso é esse aqui. Então, sei lá, vou colocar o nome dele de Premium, só para eu saber aqui que é ele, tá? Então, só para você se organizar e saber quantos pacientes estão em plano. Isso eu te peço todo final de mês. Quantos pacientes estão em plano e quantos pacientes estão em avulsa, tá? Então, você precisa ter esses dados também, porque a gente aplica estratégias em cima dessa informação aqui, ok? Aí a gente aqui entra no fluxo de caixa. O que é o fluxo de caixa? Que eu chamo aqui de fluxo de caixa. É o valor parcelado
do paciente que está no plano, ou na consulta avulsa. Então, se eu tenho aqui, vamos arredondar esses valores, tá? Finge que os valores estão assim. Então, tem um paciente que está no plano trimestral, ele fechou 3 meses, né? Então o valor daria 1.000, mas aqui a consulta dele fica 330, né? Se a gente dividir por mês do jeito que eu tinha explicado. Então, beleza. Eu tenho a avulsa, paciente na avulsa, é 350 minha avulsa. Então, o valor da consulta do mês é 350. Eu tenho um semestral, onde o valor do plano completo é 1.700, mas por mês ele fica 290. Então, você vai lançar ele aqui. O avulsa, mesma coisa. Trimestral, aqui. Então, beleza. Aqui você vai lançar o valor de todos os seus pacientes por mês. Ingrid, eu tenho pacientes antigos que me pagam um valor diferente. Perfeito, justamente por isso é uma linha para cada paciente. Então, a Laura aqui, ela tá no meu trimestral, mas ela não me paga 330, ela me paga 300, que era o valor meu da época que ela fechou, mas tive esse valor para ela. Tem outra fulana aqui. Ela não me paga 300, ela me paga 250, é uma paciente muito antiga. Então, você vai colocar o valor dela aqui, tá? E esse aqui sempre vai ser referente ao valor que o paciente tá te pagando. Às vezes você deu um desconto por indicação, né? Então, você vai considerar esse desconto aqui nesse valor. Então, aqui você vai colocar o valor individual de cada paciente. Eu já vou te explicar depois o porquê. Então, vamos lá. Aqui entra o faturamento. O que vai entrar aqui faturamento? Consulta avulsa, então sempre, porque sempre é a venda 1 de 1. Então, uma coisa que eu vou mostrar pra vocês é aqui o número de consulta. Então, sempre que tiver no 1D alguma coisa, 1D alguma coisa, você lança o valor total do plano. Então, como consulta avulsa é sempre 1 de 1, sempre o faturamento dela, ela vai entrar no faturamento. Fechei um plano, a pessoa fechou esse mês, tá na primeira consulta, você vai lançar aqui. Semestral, fechou esse mês. Ou fechou esse mês ou renovou. É um paciente antigo, a Isabela é uma paciente antiga, mas ela acabou de renovar um plano, então é a primeira consulta dela desse novo plano, você vai lançar aqui em faturamento. Mas eu tenho a Laura aqui, que a Laura tá na terceira consulta do trimestral. Então, se ela tá na terceira consulta, não é 1 de alguma coisa, você não lança faturamento aqui, tá? Mas você lança o fluxo de caixa. O fluxo de caixa é lançado todos os meses, tá? De todos os pacientes. Então, beleza. Aí aqui, consulta avulsa, 1 de 1. Sempre que for 1 de 1, você vai lançando proporcional. Esse aqui, 3 de 3, 2 de 3, não vou lançar. 1 de 1, de 1, de 1, de 1. Beleza, lanço. Esse aqui, 3 de 3, 2 de 3, não lanço. Aqui no caso que eu acabei de implementar, no caso aqui, seria o de 3, né, que é um trimestral. Esse aqui, 2 de 3, não lanço. Esse aqui também, 3 de 3, não lanço. Beleza? Então, aqui se organiza dessa maneira. E aqui eu também fiz uma fórmula para sempre que for consulta, é só você colocar aqui mais 30. Quando for plano, você coloca mais 90. Semestral, então aqui não é mais 90, aqui é mais 180. E aí ele calcula já o final do plano para você não deixar passar o tempo de acompanhamento do paciente, ficar dando acompanhamento para ele de graça, tá? Então, deixa isso bem organizadinho, é só você ir copiando aqui para baixo com o número certo, tá? Então, fechou. É isso. Ingrid, tá, beleza, entendi que o faturamento é o valor total de planos, consulta avulsas e renovações. Entendi que o fluxo de caixa é o valor por mês de cada paciente que está ativo dentro do meu plano ou que está em consulta avulsa. Mas por que raios eu preciso saber disso? E por que raios eu preciso controlar isso? Então, eu vou te mostrar aqui agora o BO que você vai entrar se você não fizer dessa maneira que eu vou te mostrar, tá? Talvez você já esteja nele. E aí a gente vai tentar te ajudar a reverter esse caso. Enfim, tem algumas nutris aqui que infelizmente infelizmente não tiveram essa informação no começo. Então fica um pouco mais complexo da gente reverter esse caso, mas o importante é a gente não desistir de tentar, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou te pedir todos os meses. Quantos pacientes estão em plano e quantos pacientes estão em avulso? Então no caso é só você vir aqui, soma todos os pacientes. Ingrid, estou com 23 pacientes. Beleza. Desses 23 pacientes, vamos tirar os avulsos aqui, que o resto é plano. De 23 pacientes, 18 estão em plano. Então, o que você vai fazer? Vem aqui na planilha que a gente estava mostrando, 23 pacientes, 18... Opa, coloquei 1,8. 18 estão em plano. Então, pronto. Essa informação que a gente precisa aqui dessa planilha, tá? Agora, tira aqui o filtro pra gente calcular tudo.
O valor parcelado por consulta é esse aqui. Então, ó, ele deu 7.690. Então, você vai ver aqui, ó, valor parcelado por consulta, que é o fluxo de caixa. Ih, já esqueci quanto que deu. 7.690. 7.690, tá? E o faturamento é este valor aqui. Então, é o valor total do plano. Deu 14.107. Então, vamos lá. Aqui, ó, faturamento 14.107. Vocês percebem que a gente tem uma diferença discrepante, totalmente discrepante aqui dentro desses valores? E o porquê que isso acontece? Vamos lá. Quando a gente fala de faturamento, faturei 14 mil, legal, lindo, maravilhoso. Só que se você torrar esse dinheiro mês que vem, o que vai acontecer? A gente começa o mês zerado, né? Então, mês que vem, você começa zerado, você não tem nada. Se a avulsa voltar, você vai ter as avulsas aqui garantidas pra você. Se eles não voltar, você não tem nada. Todo mês você começa do zero o seu processo de venda. Então, nunca vai existir previsibilidade desse processo. A gente consegue entender como você está funcionando, como seu negócio está funcionando, qual é a média de pacientes novos que você fecha, só que isso a gente descobre depois de 4, 5 meses de tráfego. Aí a gente tem uma noção da sua média de fechamentos mensais. Mas significa que sempre vai ser isso? Não. Pode ter um mês que você vai ter um pico. Então, por exemplo, Ingrid, geralmente eu fecho 7 pacientes novos totais. Então, de anúncio, de Instagram, de indicação, de social selling, eu fecho 7 pacientes, é a minha média. Fica ali 6, 8, mas fica ali uma média de 7. Legal. Pode ser que no mês que vem você feche 14. Só que pode ser que no mês que vem você feche 2. Você não sabe o que vai acontecer. Trabalhar com vendas é ter essa falta de previsibilidade. Mas você não precisa viver dessa falta de previsibilidade. Então, o que a gente pode fazer aqui? Deixa eu voltar para vocês entenderem qual que é o jogo. Tá vendo que aqui que eu coloquei o número de pacientes de consultas? O que a gente pode fazer aqui? Vem aqui, filtra. Eu vou tirar quem tá em consulta avulsa, porque essa pessoa pode não voltar mês que vem. E eu vou tirar quem tá na última consulta do plano, porque eu também não sei se essa pessoa volta mês que vem. Se a gente filtra essa galera aqui, a gente começa o mês com esse valor garantido, porque essas pessoas estão no plano, elas já me pagaram. Eu vou organizar esse financeiro para que eu tenha esse valor mensal para mim. Então, pô, um mês nem começou ali, né? Esse no caso é o mês que vem, e você já tem um valor de 3.800. Sem vender para ninguém. Então, se seu mês for uma catástrofe, tem nada aqui, ó, caos, puro suco do caos, o que vai acontecer? Você já começa o mês aqui com um valor garantido, tá? Então, isso aqui é maravilhoso, tá? Agora, se você for ficar contando só com esse valor, todo mês esse valor é zero. Então, você tem que começar a reconstruir ele do zero, porque esse dinheiro aqui você já torrou. Então, o ideal é o que você vai fazer. Ingrid, acabei de receber aqui à vista esse valor do meu paciente. O que você faz? Pega esse 997, guarda numa caixinha, ou sei lá, no Nubank, pega algum banco digital, cria essa caixinha. E aí o que você vai fazer? Todo final de mês você vai extrair o valor referente àquela consulta. Então, estamos em março. Chegou no final de março, eu atendi a Ingrid, eu vou tirar 330 da Ingrid, eu vou tirar 290 da Isabela, eu vou tirar 333 da Laura, e aí você soma esse valor aqui final, que é o que você tem que usar de fluxo de caixa, e aí você vai ter esse valor. Você precisa basear o seu pagamento do seu salário e o pagamento das contas do seu consultório neste valor, não neste. Porque, como eu falei, esse valor aqui, ele pode simplesmente não existir mês que vem. Esse aqui, ele existe. O paciente já tá no seu plano. Então, tá tudo certo, ok? Ingrid, entendi, mas não tô afim de fazer isso. O que pode acontecer? Primeiro, você nunca vai ter previsibilidade no seu consultório. Então, você pode faturar 2 mil no mês, você pode faturar 10 no outro. E aí, depois você pode faturar 2 de novo. Então, você nunca vai ter essa previsibilidade. Isso não te dá a possibilidade de investir em melhoria. Porque se você não sabe se você vai ter dinheiro para pagar alguma coisa mês que vem, você não arrisca. Agora, se você tem um fluxo de caixa bem estruturado e organizado, o que você vai fazer? Pô, já tem aqui todo mês, sei lá, 7 mil garantido. Eu consigo tirar 1.000 para investir em uma coisa nova, numa tecnologia nova pro meu consultório, num curso novo, em alguma coisa nova. Você consegue fazer isso com tranquilidade. Então, isso é muito importante, tá? Beleza.
Entendi essa parte aqui da previsibilidade e da organização do financeiro. Mas ainda assim não tô convencido. Então tá bom, então eu vou te convencer agora. Se você não fizer isso, o que vai acontecer? Vai chegar algum momento que a sua agenda vai estar cheia. Então vamos supor que você tem... Vou copiar aqui, tá? Mais pacientes. Ingrid, cheguei assim num volume de pacientes excelente. Tô com... Vamos ver aqui, tá bom? Tô com 62 pacientes. Bacana, show de bola, né? Se a gente contar que, vamos supor que uma pessoa feche ali uma média, que é uma média até que bacana de fechamentos novos por mês, 7, vou contabilizar esses fechamentos novos pra vocês, pra gente bater esse número, pra vocês entenderem do que eu tô falando. Aqui tem quantos? Aqui tem 20 ainda. Deixa eu ver se aqui deu 7. Deu 7, ó, deu certinho. 7 aqui, pronto. Então, beleza, fechei 7 pacientes nesse mês. Só que eu tenho 62 pacientes ativos. Se eu for somar aqui meu faturamento, deu 6.900. Se eu somar o meu fluxo de caixa, vamos ver quanto que ele vai dar. 20 mil. Só que você só vendeu 6 mil. Então, você tem um monte de paciente ativo. Só que se você está se baseando, usando só o seu faturamento, você está ganhando muito menos do que você poderia estar ganhando. Porque você já torrou esse dinheiro de forma errada. Então, o principal motivo para você fazer isso é o crescimento. Porque pensa de forma racional. Vamos supor que você queira faturar 20 mil por mês, tá? Um número já alto. Você precisa vender, vamos supor que 10 planos de R$1.000. Legal. Só que você já está com 50 pacientes. Você vendeu 10 mil, você foi para 60, você vendeu mais 10 mil, você foi para 70, você vendeu mais 10 mil, você foi para 80. Já deu ruim aí com a sua agenda. Você provavelmente não tem mais horário para atender paciente novo. Se seus pacientes fecham um plano semestral, acabou, zerou sua agenda. E aí, você faz o quê? Você vai ficar 6 meses sem entrar, você vai ficar 6 meses sem salário, sem faturamento, sem nada, porque você não se organizou? Então já chegou aqui nutricionistas com planos semestrais, planos anuais, e falaram, Ingrid, tô com todo mundo em plano, já gastei o dinheiro de todo mundo, não tenho mais nenhum horário pra atender ninguém, o que eu faço? Eu falei, senta e chora, não tem o que fazer, você tinha que ter se organizado e não torrado o dinheiro do ano e ficar trabalhando o resto do ano de graça pro paciente, né? Então, esse é o principal motivo que vocês precisam organizar esse financeiro. Vai ser muito difícil vocês terem faturamentos mais altos, 20, 25, 30 mil, só com faturamento todos os meses de forma previsível. É totalmente possível você conseguir bater 30 mil de faturamento no mês. Dá pra acontecer isso. Só que será que você consegue sustentar isso o ano inteiro? Agora, pô, se você tem 50 pacientes aqui ativos, você tá com fluxo de caixa de 20 mil. Legal. Então, pô, entrou paciente novo. Entrou um paciente só esse mês. O que você vai fazer aqui? Você vai somar a mais isso daqui. Então, pô, de 20 mil, vou para 20.300. Entrou 2, vou para 20.600. Você vai crescendo mesmo que você feche pouco paciente, tá? Então, se você depender disso daqui, você tá sempre lascado, porque você sempre precisa vender para pagar suas contas. Agora, se você se organizar nesse valor aqui, cara, você tá sempre tranquilo. No mês péssimo, você mantém. Claro, se você estiver fidelizando seus pacientes, você mantém, ou até mesmo que se não tiver fidelizado, se a pessoa tá dentro do plano, ela já te pagou. Então, mesmo que seja um paciente que vai sair, ele ainda tá dentro do plano, você tem aquele dinheiro garantido, né? Então, a sua saúde financeira, o seu consultório, ele vai ficar muito mais saudável, com previsibilidade, com tranquilidade. Você vai poder dormir em paz, sabendo que, ó, agora vamos ver aqui. Aquilo eu tinha dado exemplo com um pouco paciente, acho que tinha 15 pacientes aqui naquela planilha. Agora vamos considerar com esse número de pacientes. Mês que vem você começa com 10 mil já garantido. Se você se organiza. Se você não vender pra ninguém, você tem 10 mil. Se você vender pra você tem 10.300. Então, assim, vocês precisam entender isso e começar a se organizar urgentemente. Ingrid, eu já gastei esse dinheiro, o que eu faço? Começa a guardar o máximo que você puder pra poder criar essa reserva e entrar nesse processo o quanto antes. O que eu recomendo? Abre mão de tudo que é supérfluo durante um tempo para você guardar o máximo de dinheiro que você conseguir para entrar nisso o quanto antes. Porque eu tenho nutricionistas aqui que, por exemplo, faturam
em fluxo de caixa 20 mil, só que vende 6 mil todo mês. Pô, era pra pessoa tá tirando 20 mil por mês, ela tá tirando só 6 porque ela não consegue se organizar. Então, não quero que isso aconteça com você. Se você já cometeu esse erro de chegar nesse volume de pacientes altos só com faturamento, porque infelizmente ninguém ensina isso, já foi, paciência. Agora vamos começar a estruturar e guardar o máximo de dinheiro que você conseguir pra entrar nesse fluxo de novo, porque você vai, às vezes, triplicar o seu faturamento, o dinheiro que entra no seu bolso só de organizar esse financeiro, combinado?